Uma jovem está atormentada por bizarras alucinações, uma pesquisadora está em busca de justiça e um criminoso está atrás de um artefato muito perigoso. Essas são as três histórias do novo filme do serviço de streaming Hulu, e ele se chama Books of Blood. Meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto analisando esse filme que eu acabei de mencionar, que é um filme que é baseado numa coleção de livros chamado Livros de Sangue, do Clive Barker. Então venho aqui conferir para saber se esse filme vale ou não a pena. Livros de Sangue fazem parte de uma coleção lançada pelo Clive Barker, que é o autor de várias obras do terror, incluindo Hellraiser e Candyman. Então você sabe ali que na mente desse autor existem algumas coisas que são bizarras, aterrorizantes e horripilantes, e ele é responsável por muitas histórias boas dentro do gênero. Então vir com o nome Clive Barker ali no seu título significa muita coisa no gênero do horror. Esse filme aqui pega três arcos que foram vistos nos livros, né, e dá uma adaptada e coloca alguns elementinhos novos aqui e ali, mas basicamente são histórias que a gente viu nesses livros do Clive Barker, que inclusive já deram uma adaptação feita para o cinema em 2009. Aqui a primeira história é da Jenna, que é uma jovem que parece que tem algumas alucinações esquisitas. Ela acha que está sendo perseguida por um cara que veste um casaco preto. Ela tem um problema ali, um distúrbio mental que faz ela não gostar de sons feitos pela boca. Então ela é uma jovem que sai de casa, pega um ônibus, tenta escapar de tudo e de todos, tenta ficar sozinha e vai parar na casa de dois idosos. Lá as alucinações dela começam a piorar, mas a gente fica se perguntando durante a história, será que são realmente alucinações? Será que ela tá vendo aquelas coisas? Ou aquilo tudo é real? I just have a thing with noises. It's neurological. Would have probably been better if I just didn't stop taking the meds. E essa história, ela até que é boa, sabe? Mas ela é um pouco prejudicada pelos efeitos especiais ruins de um certo momento, que dão um aspecto amador, que depois que apareceram essas cenas, eu comecei a achar tudo ali com um ar meio esquisito, mas não no bom sentido. Além disso, essa trama, e não só ela na verdade, né, as outras que se seguem depois dela, tem algumas frases clichêzinhas ali, parece que são retiradas de livros de autoajuda, então eu achei também que isso dá um aspecto amador pro roteiro do filme. A segunda história, que é mais interessante na minha opinião, mas que acaba não terminando muito bem, é a da Mary, que é uma pesquisadora que desvenda mistérios sobrenaturais. Ela tenta ver se são golpes aplicados por pessoas que querem mentir para os outros dizendo que tem poderes paranormais. Então ela trabalha com isso e ela tem um trauma muito grande que foi deixado pelo filho dela que morreu de câncer. Até que ela conhece o Simon, e o Simon é o cara que usa mais ou menos o corpo dele para se comunicar com os mortos. Tem um modo muito específico dele se comunicar, né, com o mundo do além, e a Mary acaba se juntando a ele, e a partir daí a história se desenvolve numa coisa que eu vou falar ali na parte dos spoilers. Whenever you are, I need complete darkness. Or rather they do. A terceira história do filme, na verdade, é uma mini história. Ela acompanha um cara chamado Bennett, que é um criminoso, e ele está simplesmente atrás de um livro, que é o livro do título, né? O Livro de Sangue, ou Livros de Sangue. Essas três histórias não se conectam tão bem assim, elas se passam no mesmo universo, mas existe uma desculpa para interligar elas que não me convenceu muito bem, mas ao mesmo tempo, como esse é um filme de terror que trabalha com a imaginação e com a fantasia, né? Não é uma questão também assim tão ruim. A partir de agora eu vou entrar na parte de spoilers, então se você não quiser saber deles, pula para esse minuto aqui. Então qual é o momento dan 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 de Books of Blood? Bom, na verdade aqui existem vários momentinhos impactantes, apesar de que eles também não impactam tanto assim, mas são bons momentos, e que se eles na verdade estivessem em um filme com uma direção mais sólida, em um roteiro que se preocupasse realmente em deixar tudo mais tenso, esses momentos eu acho que eles seriam muito mais impactantes. Mas aqui, que é uma coisa assim um pouco diminuta, que é um roteiro que não se esforça muito,
até que eles funcionam, mas também não são capazes de elevar esse filme a um patamar grande do horror. Na primeira história da Jenna, a gente acompanha um momento onde ela se vê refém dos idosos que ela passa a noite na casa deles, né? É uma enfermeira e o marido dela, eles simplesmente pegam pessoas e dão uma embalsamada nelas e colocam elas atrás das paredes da casa e ficam colocando uma espécie de líquido neles para alimentar e deixarem eles meio num estado de morto-vivo. Então eles tentam fazer isso com a Jenna e a Jenna consegue escapar, mas essa fuga acaba que não dá muito certo porque ela entra no carro do cara que estava perseguindo ela. Sim, esse cara que perseguia ela, o cara do casaco preto, ele na verdade não era algo da mente dela, ele realmente estava perseguindo ela e ela acaba entrando num carro com ele e indo parar no final de um precipício porque o casal lá de idosos joga eles por esse abismo. Mas depois disso, no final do filme, a gente descobre que a Jenna conseguiu escapar, né? Ela sobreviveu e a gente tem um flashback ali que mostra que esse cara perseguia ela porque ela tinha sido responsável pelo suicídio do filho dela. Então ela auxiliou esse garoto no suicídio e esse cara estava indo atrás dela para saber o que tinha acontecido, o que tinha rolado entre eles dois, porque ela tinha feito aquilo. Então no final a gente descobre que a Jenna não tem assim uma boa índole de verdade, mas que agora ela estava arrependida de tudo que ela tinha feito. E no final ela resolve voltar para casa lá dos idosos, da enfermeira e do marido dela. Ela acaba se deixando ficar ali por trás das paredes desse casal que trata as pessoas de uma forma extremamente bizarra. A segunda história é bem simples. A gente descobre que o Simon, na verdade, não tem nenhum tipo de poder paranormal. Ele engana a Mary, ele não fala com os mortos e quando ela descobre isso, ao mesmo tempo, ela tem um contato ali sobrenatural com o filho dela que morreu e ele diz para ela que os mortos estão muito zangados com o Simon porque ele engana as pessoas dizendo que ele consegue falar com os mortos. Então os mortos se reúnem ali para dar uma punição com ele e fazem com que ele seja o próprio livro de sangue. Ficam umas inscrições aqui pelo corpo dele com várias palavras que são como se fossem as histórias dos mortos que foram ali para cima dele para punir ele por tudo que ele fez. Já a história do Bennett, que é uma história um pouquinho menor, a gente vê que ele vai atrás do tal livro de sangue. Depois de falar com o bibliotecário que morre no início do filme, ele vai atrás desse artefato e descobre que o livro de sangue, na verdade, é o Simon da segunda história, né? O livro de sangue está inscrito em toda a pele dele, em todo o corpo dele, e a Mary explica isso para ele logo antes do próprio Bennett morrer. So sorry, dear. I didn't mean to startle you. Eu senti que todos esses twists, todas essas tramas e todas essas surpresas poderiam ser muito melhores na mão de alguém que soubesse deixar tudo aquilo um pouco mais horrível ou um pouco mais sangrento, mas não, tem tudo uma cara ali de coisa feita para TV, mas uma coisa amadora, porque hoje a gente sabe que na TV existem muitas produções que são incríveis e que tem muito dinheiro, que tem muito investimento, ou que com pouco dinheiro também conseguem fazer as suas histórias serem muito bem feitas, mas aqui a gente tem uns momentos de efeito especial que são muito ruinzinhos, tem uma carinha muito pobre, mas se você for do tipo de pessoa que não se importa tanto com isso, você pode gostar sim de Books of Blood. Ele não é uma obra muito ruim, mas ela também está aquém do potencial do seu roteiro. Esse filme merece 3 fantasminhas porque ele está ali no campo do razoável. Não é um filme super legal, mas também não é aquela produção que eu super recomendo. É uma produção que ela é boazinha de assistir, bora definir mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha análise de Books of Blood. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tomei um Susto para saber de mais lançamentos do terror e do suspense que vem por aí. Então é isso, até o próximo susto. Tchau!